Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando, diretamente aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. A Olá Podcast, que é um agregador de podcast, você pode baixar o seu aplicativo ou então acessar lá www.olapodcast.com.br e ouvir o seu podcast preferido. Claro que o Pod Esporte vai estar lá, a gente tem certeza disso nos seus favoritos. E você também já vai se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, já vai ativando aí o lembrete para sempre que subir um episódio novo do Pod Esporte, você já está ligado e ser notificado de que vai começar mais um episódio nosso, certo? Bom, queria também agradecer a Centauro, que é o nosso parceiro, que foi o parceiro nosso durante todo o giro Pod Esporte, durante as Olimpíadas de Tóquio e também será durante as Paralimpíadas de Tóquio e continua sendo nosso parceiro aqui junto com a Olá Podcast, tá? Obrigado, Centauro, valeu, tamo junto, hein? E pro nosso papo de hoje, tenho aqui a honra de apresentar para vocês antes de tudo, amigo, parceiro, ex-companheiro de time, mas além de tudo um atleta excepcional, um dos maiores e melhores que eu já joguei junto, Carlito Mirabal. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Carlito. Tudo bem. Muito obrigado. Boa. Carlitão, vamos falar aqui sobre um monte de coisa. Talvez, claro, a gente vai ter que falar sobre a nossa modalidade, sobre o handball, mas também falar muito sobre essa situação, né? Você é um atleta cubano que veio para o Brasil já há 15 anos já? Há 15 anos. Para o Brasil há 15 anos. 15 anos para o Brasil. Se naturalizou dominicano. Depois se naturalizou brasileiro. Então vamos entender toda essa bagunça aí, cara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diogo. E um prazer estar no programa. E espero colaborar e que vocês consigam entender mais sobre a minha vida esportiva e sobre as coisas que acontecem em Cuba. Hoje ele veio até com a blusa de Cuba ali, cara. Hoje foi. Mas foi assim. Eu coloquei lá hoje, cara. Coincidência, juro pra você. Não foi intencional, não. Cara, porque, assim, já vamos começar falando aí, recentemente acabaram os Jogos Olímpicos, e Cuba, historicamente, sempre foi uma potência olímpica. E aqui eu acho que vale a gente contextualizar um pouco tudo o que aconteceu, né? O porquê de Cuba ser essa potência olímpica. Porque Cuba sempre ter grandes atletas na história recente aí. Você quer falar você e eu falo o que eu vejo de fora? Fala você, como você vivia lá dentro, enfim. Tá, o esporte em Cuba, ele é uma coisa assim que todo mundo quer praticar, porque quando criança a gente não vê que é uma possibilidade de saída do país. Em minha época, tá? Hoje em dia, realmente eu não sei como está funcionando. Mas em minha época, quando eu comecei a praticar esporte, eu via muito sempre na TV os atletas que viajavam, medalha e tal, e isso inspirava. Aí eu fui atrás, mas nunca deu certo. Eu já tentei jogar beisebol, o boxe nunca joguei, nunca pratiquei. Boxe? É verdade. Que bom, né? De verdade, tem uma história rapidinha, que uma vez eu fui em um centro de treinamento de boxe, tá? Colocaram umas luvas em mim e falaram, vai embora, vai bater nas pessoas aqui. Levei uma porrada no rosto e fui embora. Mas nunca. Isso aí já foi uma experiência ruim. Pra quê, né? Praticar boxe? Aí eu queria jogar beisebol. O beisebol é um esporte que você pratica lá em qualquer lugar. Só que o futebol também, tá? Futebol em Cuba? Não sai em craques. Mentira. Não sai em craques. Não sai nem meio jogador de futebol. Não sai nenhum. Eu sei que não. Mas você joga muito, cara. Em qualquer rua você vê o pessoal jogando futebol. Qualquer rua. Joga lá, ataca lá uma pedra a um lado, faz um quarteirão lá, outra pedra e vai jogar 3 contra 3, 4 contra 4 e vira o jogo. Sim, aí você na rua, assim, futebol, tudo, mas aí você começou a praticar, aí foi tentar praticar boxe, praticar. Isso, fui fazer de tudo. Sim. Fiz karatê, já fiz de tudo. Em nas escolas lá. Isso que eu ia perguntar, onde? Em nas escolas, porque eles priorizam muito isso, o esporte e os estudos. E aí você vai se identificando. O que acontece? O professor de educação física é a pessoa a qual é a encarregada de falar. Pô, o Diogo, ele tem um talento para isso. Ah, fulano tem um talento para isso, essa menina. E aí como escolhe? O que acontece? Eu tinha um talento para o atletismo. Eu falo hoje, brincando com Brisa, que hoje eu fui um dos maiores saltadores do mundo. Em minha época, não? Lógico. E ela não acredita, mas em minha época, quando eu praticava o atletismo, eu lembro que eu fui o melhor nessa parte aí, de saltos, mas eu não consegui. E meu pai tinha muitas amizades, e como aqui, todo mundo que tem padrinho, você bautiza,
meu pai me arranjou uma escola que era só de atletas, só de esporte. E aí foi quando eu ingressei. E lá o esporte é isso. Eles juntam os melhores, desde criança, por exemplo, São Paulo, os melhores de São Paulo, de todos os esportes, joga para essa escola. Mas é uma escola onde você vai estudar, é uma escola. O modelo é esse. Então, por exemplo, você estuda na escola A, eu na B, o outro na C, eu na D, tá, beleza. Aí identifica os melhores daquelas escolas e vão para uma única escola onde ele vai estudar. Uma única escola. Mas isso ainda é nível escolar. Nível escolar. Estou falando já, cada esporte tem sua idade. Por exemplo, eu com 13 anos em essa escola já vi meninas de ginástica com 8, 9 anos. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas o que acontece? Imagina São Paulo, que é gigante, se o Brasil fizesse isso. Tá. Gigante. São Bernardo, o melhor do São Bernardo, o Diogo. O melhor de Itupeva, daqui. Rapaz, não tem como não ficar bom. Aí as crianças foram para essa escola e tal, cresceram, estudaram, aí acabaram o ensino médio. E aí? E aí? E aí o que acontece? Eles vão para onde? Então, aí é onde está o problema, você sabe. Imagina você fazer isso no Brasil inteiro com os melhores. Você não pode jogar 70 pessoas em uma seleção de handebol, por exemplo. Aí é que mais se destaca, tem essa possibilidade de dar continuidade e o outro vai dar continuidade nos estudos. Entendi. Aí então, mas a continuidade é onde? É um centro de treinamento? Isso, tudo em Cuba ele é centro de treinamento, tudo. Entendi. Sempre que você passa da categoria, junta aos melhores. Por exemplo, EI de Mártires de Barbados, que foi onde eu estudei, uma escola que é de segunda a sexta, de domingo à tarde a sexta-feira à tarde. Então você fica lá, desde criança lá. Dorme. Prioridade, estudo. Depois, o esporte. Entendi. Tá? Mas você é pressionado e você mesmo não quer sair dessa escola porque é tanta gente querendo entrar e você ocupou uma vaga de lá que você não quer sair. Entendi. Assim, tem vários aspectos. Aí eu vou agora falar o que eu, como atleta, vendo de fora, o que eu pesquisei, o que eu acompanho de Cuba. Cuba se beneficiou muito, a história do esporte em Cuba, ela se beneficia muito com a questão da Guerra Fria, certo? Isso. Quando a Rússia, a União Soviética, investe muito em tanto no esporte quanto em parte de medicina, de um monte de coisa, tenta fortalecer Cuba, porque Cuba está na América, enfim, e proximidade com os Estados Unidos, que se tornou também uma potência para brigar com os Estados Unidos em algumas competições, certo? Acho que o problema foi mais por causa da política. Sim, então, politicamente falando. Parece que a Rússia, eu acho que ajuda a Cuba por causa da política. Mas lá atrás por conta da Guerra Fria, né? Onde as pessoas tentavam, de algum jeito, vencer essa guerra aí, em teoria era para ser escondida, mas que na verdade todo mundo sabia. E aí Cuba se desenvolve muito nos esportes. E uma coisa que ficou muito conhecida em Cuba é, assim, talentos, atletas, milhares de atletas. Você é um que eu conheço aqui. A nossa modalidade, infelizmente, ela não tem a visibilidade que talvez a gente esperasse, gostaria que ela tivesse. Mas você é um dos principais atletas, com certeza teria tido muita oportunidade, se fosse em outras épocas, de jogar em grandes equipes do mundo, né? Pela sua questão física, pela sua qualidade técnica, enfim. Quem não viu aí o Carlito, dá uma pesquisada aí, Carlos Mirabal, né? Carlito 7. Carlito 7, e ver esse cara jogando, ver o que esse cara fazia fisicamente, ainda consegue aplicar muita coisa do que ele fazia naquela época, hoje ainda, dentro da quadra. Mas aí, enfim, como eu vinha falando, Cuba se beneficiou muito nessa questão. E aí muitos atletas de Cuba começaram a sair de Cuba. Como é que era essa saída? Conta pra gente. Então, para você sair, primeiro precisava chegar lá em um topo. O topo era o quê? Seleção juvenil de cada esporte ou seleção nacional. E aí você tinha a possibilidade de viajar. E aí você... Mas de viajar com equipe. Isso, com a equipe. Não de sair do país, vou ganhar dinheiro em outro lugar. Não. Isso hoje em dia eu acho que tem como. Você ia ver já aí, com o pessoal de Portugal, a maioria foi legalmente. Já minha época não. Minha época, todo mundo que saiu, ou antes da minha época, fugido. Sim. Fugitivo. Saiu com a seleção, Jogos Pan-Americanos no Brasil. O exemplo, o Capote ficou. E aí, como ele, ficou vários. O pessoal vai ficando. Por quê? Porque já sabe como funciona. Eu, pessoalmente, já tinha vindo no Brasil, conheci o Brasil. Eu lembro que eu falei com os caras falavam, o Bruno na época jogava lá em Alemanha. Sim. Pô, ganha muito dinheiro, você sabe. O cubano, ele é chamado por dinheiro. Porque vive uma crise tão grande que qualquer coisinha já é bom.
Então isso faz com que a gente se esforce, eu acho, um pouquinho mais. Por isso que eu acho, assim, ó, rapidinho, saindo do tema, que aqui fala, não, vamos trazer os atletas da periferia, estão com mais fome. Isso dá fome mesmo, cara, porque eu fui um cara que eu tinha muita fome e como eu, todo mundo. Agora, tem gente que tem mais coragem, tem gente que não quer fugir, mas pensando no dinheiro, você fuge. Sim. E isso que acontece no esporte cubano. Cara, isso aí é uma coisa de louco, assim, porque você citou o Capote. O Capote é um atleta que hoje ele é naturalizado Qatar, ele joga no Qatar, handball. Ele nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, né? 2007 no Rio. Ele nem chegou a jogar o PAN, ele fugiu antes. Eu nem lembro, mas eu acho que ele fugiu antes, eu acho que ele nem jogou. Nem jogou? Acho que ele nem jogou. Ele pegou um táxi no Rio, e aí tinha um outro atleta cubano que já tinha fugido, o Michel. Isso, o Michel fugiu em 2005. Eu tava aí. Em 2005 ele já tinha fugido, então já tinha contato com o Capote. O Capote pegou um táxi do Rio, veio até São Caetano, aqui em São Paulo, né, de táxi. Cara, assim, fugido. O cara tá fugido porque ele quer uma melhor condição para ele quer, né, ter talvez uma melhor visibilidade dentro do esporte. Tanto é que o Capote é um caso de sucesso, porque ele se naturalizou Qatar e o Qatar é um país que paga muito para os atletas, né? Ele se naturalizou, enfim. Hoje deve estar com burro na água, se quiser ele compra Cuba. Mas essa situação de fuga, cara, e você estava falando que fugiu. Eu fugi você também. veio fugido. Como é que foi a sua fuga? Então, jogos... Calma aí, como é que foi a sua fuga? Ruim, né? Mas foi fuga, mas é fuga mesmo, não tem jeito, foi fuga. O pessoal às vezes escuta fugitivo mesmo, não vou fazer o quê? E aí, ó, vamos lá. Em 2005, eu viajo pro Brasil, uma história rapidinha, foi quando o Michel fugiu. Sim. Em essa história, eu tava junto com o Michel. Porque o que acontece em Cuba? Você não pode falar para ninguém que você vai fugir. Só que eu e Michel somos tão amigos, desde criança a gente vai crescendo, 13, 14, 15 anos, 16, seleção juvenil. Vão até sonhando junto com isso, né? Isso, a gente vai sonhando. E um vai, sabe, o Carlito é ponta firme e falou para mim, um dia antes dele fugir. E eu falei, caramba, mas você me falou agora aqui, cara, sem dinheiro, eu vou fugir sem dinheiro. E ele já tava com dinheiro. Ele saiu de Cuba com dinheiro. Juntou um dinheirinho. Isso, e eu tava sem dinheiro. Eu falei, mano, não vou em essa. Mas eu fui ponta firme que eu não fui X9. Mas tem muito? Tem muito. Em um time tem muito. Mas aí o cara, ele cagueta e aí, o que acontece? Você não sai? Não, eu sei, você não sai. Mas o que o cara ganha caguetando? Não ganha nada, cara. Por exemplo, só porque ele não conseguiu, ele quer sair também, não vai conseguir sair. Não é por isso, porque lá em Cuba, a seleção nacional, ela pega vários atletas. Eu mesmo, eu fui um cara que eles me obrigaram a ser da juventude. Como você explica? Da juventude. Eu sou um cara que eu pertenço a um grupo seleto de pessoas X9, vai. Que qualquer coisinha que vê, Diogo, um cara que não confia em Diogo. Então você não viaja. Entendi. Então eu posso ferrar muitas pessoas. Entendi. Assim, desse jeito. E ele falou pra mim, beleza, tal, não fiquei. Mas isso já ficou em minha cabeça. E em mesmo 2005, em 2003, tinha gente aqui que falava, cara, fica, que tem um time pra você. Você conhece as pessoas. Sim, não vamos sim, falar, sim, mas sim. isso aqui não tem nada a ver, porque os caras, isso aqui é um país onde você pode falar o que você quiser e você pode fazer o que você quiser. Sim, é um país livre. Mas isso aí já foi tocando. Em 2006, eu fui para os Jogos Centro-Americanos do Caribe, lá em República Dominicana. E aí eu fico sabendo, tô jogando lá, tava super bem, fazendo 12, 10 bolas por jogo. Pô, tava bem. E aí, faltando 2 jogos, semifinal, fugiu um cara. Fugiu um ponto esquerdo. No meio da competição. Em meio da competição, fugiu um ponto esquerdo. Eu falei, meu Deus, fugiu. Porque eu já tinha pensado também. Nossa, fugiu antes de mim. Aí que aconteceu? Tem uma história engraçada. Cara, é muito engraçado. O pessoal acha que é mentira. Com a gente viaja 6, 7 pessoas que você não conhece da seguridade. Isso com todos os esportes. Do governo, você não conhece. Mas eu já fiquei sabendo e eu sabia também. Só que eu não conhecia o resto. Em essa viagem, eu lembro, eu já estava em problema porque tive uma menina americana com uma criança, se apaixonou esse cara aqui, se apaixonou não, queria pegar o cara, e eu me enrolei com ela e ia andar em um hotel
com a menina, a criança, parecia o pai. E aí, querendo ou não, os caras estavam vendo esse negócio lá, mano. E eu tava ferrado já. Sim, sabe? Foi um negócio sem assim, maldade, espontâneo. Sem maldade. Gostei também, pá. E pensei em quê? Meu visado. Americana? Sim. Por que não? E comecei, pá, eu andava num hotel, acabar o jogo. Imagina um resort todo pago. Eu pago uma cervejinha, vai lá, como uma comidinha, vai lá. E aí, o que acontece? Esse cara foge, não? Fuge. Sim. E aí eu fiquei, nossa, meu Deus. E aí ficava, o único ponto era eu, porque ele era meu segundo e ele já fugiu. Aí eles fazem uma reunião, no mesmo dia que ele foge. O que é de Julio Almeida? Julio Almeida é um cara top em Cuba. É das Forças Armadas e tudo. Ele é neto desse cara. E aí ele fugiu e eu falei, meu Deus. Aí eu falei, eu vou falar. Levantei lá, por quê? Porque eu não queria dar dúvidas. Pra eles acharem que você pra eles acharem, porque sair. ele é de Ciudad Havana, imagina, ele mora em São Paulo, igualzinho a mim, somos amigos. Aí já falei, já um monte. Esse cara é uma batata podre, a batata podre foi embora, o que tá aqui tá ótimo, papapá. E depois jogamos essa semifinal, final com República Dominicana. Eu já tinha conversado com uma menina, que eu confiava bastante, e ela me arranjou, falou com um chefe lá, papapá. E, cara, antes do jogo, a final, o cara fala, você vai embora. Lógico, eles não queriam que eu jogasse a final. E eu não tinha me tocado. E outra, pra mim, tanto significava essa medalha, eu queria fugir mesmo. E aí eles me tiraram e fugi. Aí já fiquei em República Dominicana. E aí como eu fujo? Cara, eu vou te falar, eu ia morrer não saber disso. Eu não sabia que você tinha fugido pra Dominicana e aí depois vindo pro Brasil. Sim, lógico. Eu não sabia disso, não. Não, eu fugi lá primeiro. Lá eu fiz a minha documentação, tal, e aí depois o Daniel entrou em contato porque o Borja ia sair. Sim, aí você veio, então você veio na verdade legal pro Brasil você veio legal. Sim, não, eu vim legal, o Brasil não tinha problema, eu vim como estudante. Vai ficar vacilando aí, não, descobre que você tá ilegal. Vocês agora. brincavam bastante com isso. Aquela Polícia Federal, eu não sei o nunca quê. Brinquei com Pode vir. Eu nunca Não, tava legal. Graças a Deus, eu vim muito legalzinho. Entendi. Carlito, assim, eu não posso imaginar como seja essa realidade em Cuba. Pela questão, por não ser... Hoje, talvez, um pouco mais de abertura, né? Aliás, eu quero falar com você sobre isso, sobre esses protestos que vem acontecendo com a questão lá em Cuba, do governo, enfim. Mas era na sua época, e eu acho que até antes de você um pouquinho, era pior nessa questão do regime cubano, Sim. O atleta era propriedade do governo, né? E símbolo da política. Entendi. Então, eles usavam... Por isso que eu quis falar, por isso que eu falei da Guerra Fria, entendeu? Porque isso, no Símbolo final das política. contas... A Rússia que financiava aquele negócio lá e se criaram muitos atletas, se cria ainda muitos atletas por conta dessa escola russa. A gente olha as fotos lá, as suas fotos antigas e tudo, tipo umas academias com os ferrão, né, antigo, mas os treinadores eram muito capacitados. Tanto ainda são capacitados que hoje, por exemplo, a política esportiva de Cuba, a gente acabou de acabar os Jogos Olímpicos agora, Cuba enviou 70 atletas para os Jogos Olímpicos, 36 homens e 34 mulheres e conquistou 15 medalhas. Dessas, se eu não me engano, 7 de ouro. Pode ser 7 de ouro. 7 de ouro. 3 de prata e 5 de bronze. Então, eu assim, acho. Eu vi por cima, assim, mas eu acho que é isso. Então, assim, e aí, eu sinto falta nesse quadro de medalhas, e eu sou da época aí de Mireia Ruiz, dessa galera do vôlei feminino. Somos da época. Então, você também, claro, Somos você é mais velho que época. eu. E aí, e a gente não vê Cuba em esportes coletivos. Muitos atletas fugiram de Cuba, né? Foram para outros países. A gente tem no Brasil, por exemplo, o vôlei masculino, o Leal, que é um atleta cubano. Eu não sei da história do Leal, se ele veio fugido para o Brasil ou não, mas enfim, o fato é que ele se naturalizou brasileiro. E Cuba parece que adotou essa política de esportes individuais. Você tem contato com algumas pessoas de lá? Você sabe como é que se isso ainda funciona? Se isso realmente é dessa maneira hoje? Eu vou falar assim por meu ponto de vista, tá? O que eu vivi antigamente. Por que eu acho que não tem muitos atletas bons em esportes coletivos? O primeiro que eu acho, e eu tenho certeza, assim, porque esporte individual, você sabe, se você tira o boxe, o resto do esporte individual, você não ganha dinheiro lá fora, dificilmente. Agora o boxe, você pode ser um cara lutador profissional, milionário. Mas agora o resto, luta. Eu não sei de um campeonato que você ganha muito dinheiro, por exemplo,
o clube tal pegou um lutador e ele vai ganhar mensal um monte de dinheiro e competir. Canoagem, tiro. Isso. Cuba ganhou umas medalhas nesses esportes. Isso, ganhou. Mas agora pensa, um esporte coletivo, o voleibol, cara. Quanto não ganha um cara desse voleibol? Você acha qualidade física, técnica? Você acha que ele não sabe disso? E os amigos que falam? Porque tem contato. Todo mundo tem contato. Então ele pega e... Ele pega e já tira. E outra, hoje em dia tem um monte de olheiros lá, principalmente o vôlei, beisebol. São esportes que pagam bem e os caras estão tirando novinho de lá. Entendi. Viajou, mano, fugiu. Então, assim, alguém te motiva a fugir. Os atletas, então, desses esportes que ganharam as medalhas lá em Cuba, por exemplo, são esportes que o cara não vê assim, não é futuro, mas não vislumbra ganhar muito dinheiro em outros países. Isso. Não tem muito porquê de abandonar a família, largar a família para trás, todo mundo para trás. Eu penso que é isso, Diogo, de verdade. Não, faz muito sentido. Eu penso faz que é muito isso. sentido. Eu não posso te falar o que for, mas eu penso assim desse jeito. E aí o governo olha para isso e investe nesses esportes. Mas ele investe em todos. Em Cuba sempre se investiu em todos os esportes. O que acontece? Se você cria um time de 20, time by handebol, que foi um esporte que eu vivi, eu jogo, mas eu vivi assim em carne própria nas Olimpíadas do 2000. Sim, Sydney. Quantas pessoas não estavam jogando lá fora? Cuba optou por quê? Nossa, vamos colocar os caras para jogar fora, tanto o vôlei, era o handebol. Acho que o basquete tinha poucos, mas é porque o basquete você já sabe. Mas o handebol, você sabe que o time da Cuba é um time bom. Técnico, tático, individual. Por equipe é outra coisa, sim, mas individual os caras são monstros. E aí, o que acontece? Eles começaram a fazer isso. O que aconteceu? Todo mundo viu que você ganha muito dinheiro e Cuba te tira uma porcentagem disso. Esse é o problema. Que você viaja e Cuba te tira uma porcentagem. Imagina você ganha $1.000, 1.000 euros e Cuba te tira 60%. E é obrigatório pagar. Se você não paga, não viaja mais. Não acho que vai sair, fulano jogava lá fora, o pessoal do vôlei e Cuba não pegava um dinheiro de volta. Então calma aí. Tudo tem um negócio por trás. Então, calma aí. A Olimpíada de Sydney eu lembro, só aqui uma historinha rapidinho, porque, por exemplo, Brasil foi, seleção masculina de handebol do Brasil, foi para Barcelona em 92 e foi para Atlanta em 96, porque Cuba, que tinha a vaga, desistiu de participar, porque Cuba só enviava as equipes que ela achava que ela ganharia medalha. Em 2000, Cuba foi com a sua seleção de handebol, mas já com atletas jogando em países, em outras equipes europeias. Mas foi com a seleção fraca. Não era fraca a seleção. Era fraca. Sabe por que era fraca? Assim, o pessoal que jogava Hungria, eles tinham dois países. Espanha e Hungria. Não. Hungria e França. Tinha muita gente em França. Ah, é? Tinha bastante gente em França e tinha gente em Espanha. Mas tinha muita gente em Hungria e França. O pessoal da Hungria, o Carlos Reinaldo, comandado por Carlos Reinaldo, eu falo assim, mas eu falo em modo... Eu acho legal o que ele fez. Não vou falar porque eu tô aqui. Sim. Mas ele foi o primeiro cara que parece que falou para os caras, eu não voto. Tinha nas Olimpíadas, todo mundo queria jogar nas Olimpíadas. Mas ele saiu regular, ele saiu, tipo, não fugiu. Lógico que fugiu. Não, mas calma. Ele voltaria... O projeto de Cuba era jogar a Olimpíada de Sydney com uma seleção que poderia ganhar uma medalha, né? Na cabeça dos caras. Isso. Então eles mandaram atletas para jogar em clubes na Europa. Eles mandaram por questão de negócio. Sim, por questão de negócio. Eles não imaginavam que Cuba ia ganhar uma medalha. Sim. Aí... Mas também eles foram oitavo, acho que foi um mundial. Não, mas o que eu digo é, esses caras, tipo, que foram jogar fora para voltar para jogar a Olimpíada, eles saíram legais do país. Saíram legais então, do país. Tá, com convênio, Sim, um convênio, beleza. Isso. Tá. Aí fica o pessoal da Hungria, acho que votou um cara só. Parece que o pessoal da França não tinha se ligado que dava para fazer isso. Não tinha se ligado que esse pessoal da Hungria não votaria e o pessoal da França votou todinho, que é onde estava Úrio, jogavam Ibri, tinha muitos jogadores lá na França. E eles voltaram. E aí, antes da uma Olimpíada, acontece isso. Aí acabou com tudo. Entendi. Aí já estávamos correndo o risco. Eu lembro porque eu era da seleção juvenil, fugiu todo mundo um pouco lá e me chamaram para a seleção adulta com 17 anos para cobrir essas vagas lá. Então você quase foi para a Olimpíada ainda? Quase. O Michel foi por mim. Na reunião foi assim, fizeram uma reunião lá. Ele era goleiro. Fizeram uma reunião lá. Se fosse hoje em dia eu ia. Fizeram uma reunião lá
Falaram, próxima Olimpiada. Aí tava, vai fulano, porque eles iam pra Alemanha, vai fulano. Mas eu vou falar um negócio, o Carlito não vai porque eu fiquei, o treinador dando aquelas, você sabe, aqueles discursos lá, tal, pra se limpar. E fala, vou levar 3 goleiros, o Michel era o terceiro. Nossa. Já tinham ficado goleiros lá fora também. Não sabia que o Michel tinha jogado a Olimpíada, não. Ele não jogou, mas ele foi. Ele foi. Isso, foi. Comendo bolachinha lá, naquelas gradas lá. Mas ele foi. E aí, eu quase vou para umas Olimpiadas por causa disso. Ficou muita gente. Depois que eles voltaram das Olimpiadas, tinha um Mundial em janeiro. Acho que sempre o Mundial era em janeiro. Aí foi quando deu problema. Na França. Aí foi quando deu problema. Tinha Úrio, o melhor pivô do mundo, ou um dos melhores pivôs do mundo. Acho que ainda tinha o Vladimir, não me lembro bem, mas acho que tinha várias pessoas boas ainda, e Cuba desiste de ir ao Mundial. E os caras tudo lá fora, esquece. E todo mundo tinha mulher, já todo mundo tinha amarrado alguma coisinha para se dava problema. Porque eles não confiavam que eles iam para as Olimpiadas. Sempre acontecia, vou para a Olimpiada, 2 meses antes, 1 mês antes, pum, vocês não vão. Entendi. Cara, porque a política é muito maluco, né? Porque, cara, a quantidade de atleta capacitado, cara. Eu tenho experiência de conviver com você e com o Daniel, que foi um outro atleta que veio de Cuba para jogar handball no Brasil, que também fez parte da seleção cubana, que venceu o Brasil nesses Pan-Americanos que eu citei aqui anteriormente, que hoje ele é treinador do Centro Olímpico. Vamos trazer o Daniel aqui um dia também para trocar uma ideia. Cara, fisicamente esses caras são de outro planeta. Você encontra o Daniel tá com quanto? 50 e poucos? 54. 54 anos, parece que tem 28, igualzinho, torado, seco. Esse cara aqui, meu, se botar um teste de salto aqui, ele é melhor que todos os moleques que jogam comigo hoje. É uma coisa impressionante. E ao mesmo tempo tem todo esse problema, esse entrave político, que na verdade acho que Cuba é o maior caso de mistura política e esporte, como o esporte é manobrado de maneira política. Elas misturam bastante. E, cara, como os atletas sofrem ainda. Como é que hoje está essa situação em Cuba, Carlito? Conta aí, você que sabe. Essas questões Em minha época já era igual. Mas hoje é assim também? Igual. O esporte não muda em Cuba. Vão conquistando talentos esportivos, como eles chamam, e vão saindo fora. Mas aí, por exemplo, você estava falando dos atletas da política. Lá tem uma política que poucas pessoas conhecem, que é o quê? Eles te obrigam a falar. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem, sabe aquele cara que ganhou 4 medalhas olímpicas da luta, Mijail Lopes? Sim. Ganhou 4 medalhas olímpicas, são 12 anos, né? 16. Não, são 16 anos. 4, 8, 12, 16 anos na luta. E você viu o que ele falou da luta lá? Vi. Tipo, falando que é a revolução, que tal. Usando de propaganda mesmo. E aí, eu me coloco no lugar dele. Tem muita gente que joga ele. Mas eu acho que é obrigado, cara. Antigamente era obrigado. Você antigamente ia dar uma entrevista em minha época falando, e hoje ia ser igual. Eu não poderia falar nada. E eu falava, me perguntavam, não, e o governo de Cuba? E eu falando, nossa, tudo bem, tem comida, passando fome. Cara, mas é muito engraçado, porque muitas vezes eu tive a oportunidade de enfrentar Cuba em Pan-Americano Juvenil, tive a oportunidade de conhecer vários atletas cubanos e, cara, você via no olhar deles, cara, que era um negócio obrigado, que é um olhar sofrido. É isso, essa é a palavra, sofrido. Hoje, assim, você tá aqui há bastante tempo, e, cara, eu lembro direitinho você chegando, sabe, você sentado lá no Vermelhinho, que era o restaurante que a gente comia, né? Primeira vez com dentão de ouro, o Carlito tinha um dente de ouro. 2 dentes de ouro, encapado de ouro. Cara, e você no canto, assim, comendo, cara... Como se a comida fosse acabar. E a sensação que dava era que você estava assim, eu vou aproveitar isso aqui, porque pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais. Pois é. Vocês brincavam comigo falando, calma que tem mais. Não, mas tem gente que brincava, assim, tem gente. É que você, às vezes você não comia lá, mas tem gente que brincava. Não, cara. Mas eu entendo, mas é brincadeira. Cara, é uma realidade que a gente não faz a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. É um país socialista, é um país que vende muito essa história do... manipulador. Eu não tô aqui falando que o socialismo é bom, pelo amor de Deus, não quero entrar nessa questão política. O que eu tô falando é o que eu conheço, é o que você me conta, é o que a gente já conversou de outros papos. É como Cuba trata o atleta. Usa o atleta como propaganda,
né? E aí tinha até a brincadeira da história do restaurante F. Não sei se é verdade essa história. Sim. Opa. Conta essa história então do restaurante. Ó, lá em Cuba eles têm, acho que 3 restaurantes. O Olímpico e o Mundial para quem ganha medalha. Mundial para quem ganha medalha. Olímpico para quem ganha medalhas nas Olimpiadas. Então só os medalhistas olímpicos e mundiais que têm direito a... E não lembro bem, mas acho que para quem foi para a Olimpíada também. Eu acho, não me lembro bem. Mas eu sei que tinha mais isso aí de atletas olímpicos. Por exemplo, se isso vale para quem foi para a Olimpíada, só 70 pessoas agora, por exemplo. Por exemplo. E o resto? E o resto. Aí tem um comedor A, o Olímpico, o B, mais ou menos, que é para o pessoal que está na seleção. O que tem no comedor? Ah, não, peraí, olha isso aqui. Aqui você vai pirar. Esse comedor B é para o pessoal... para 8 dias jogadores. Por exemplo, o time de handebol está com 23, 24. Os melhorzinhos, o treinador escolhe e fala, você vai pro B. O resto, que treina igual, se mata igual, lógico que não tem um talento dos outros, porque a gente também nasce com um talento. Vai pro C. E o que tem no A, no B e no C? Cara, eu ia falar palavrão aqui, cara. Meu Deus do céu, eu não faço. Não, pode falar, que não tem problema não. Vamos lá. Lá em um A, hoje em dia, eu acho que é comida ruim. Hoje em dia, vendo o Brasil, as nutricionistas passando dieta, você vai lá, compra um filezinho mignon, você compra uma barrinha de cereal. Hoje em dia eu vejo que, mano, eu acho que eu estava falando isso esses dias com alguém, que lá em Cuba, o comedor olímpico, o pessoal fala de dieta. Não sei onde que eu estava vendo esse negócio de dieta. E lá tem sorvete, que nós outros não tem. Lá tem carne de porco com um monte de gordura, que nós outros não tem. Mas aqui é olímpico, olha pra você ver. Aí que mais tem? Tem várias regalias. Sim. E você come à vontade. Sim. Ah, come à vontade. Come à vontade. Tá. Já em UB, pode ser que você encontre hoje uma carne moída, diferente, uma carne moída, mas em tudo aquilo que tem lá. Sorvete, tal. Então você come arroz, feijão, essa carne moída... Eu acho que nem salada tinha, mano. Olha pra você ver, nem salada, eu acho. E aí o outro como um ovo. O C. Que vem sendo os atletas que sobrou de vários times adultos e juvenis. Porque tem alguns juvenis. Agora você come essa comida ruim. Agora você falou no começo aqui sobre a fome de... E aí às vezes algumas pessoas confundem fome de fome mesmo. E era fome de mesmo, não era fome de querer treinar. De querer treinar e ser melhor cada dia. Como é que você não vai querer ser melhor cada dia? Você quer o restaurante... Você treina pela comida, cara. Você treina, você quer ser melhor pela comida. Puta, ó. Ser melhor pela comida e ser melhor para você viajar. Viajar é o objetivo. E ter a oportunidade de fugir. Quem quer fugir, mas quem não tá pensando em quê? Vou lá viajar, que você viveu isso. Vou vender o agasalho, esse agasalho. Nossa, aqui. Cara, vou vender charuto, um monte. Você viu? Eu mesmo já fui em competições com um monte de módulo, porque eles dão muita coisa Adidas. Na época era Adidas. Hoje é Puma. Essa aqui é Puma. Na época era Adidas e você chegava sem quase nada. Eu lembro disso. Era essa forma. Tinha a parca, que era bonitona, A forma do atleta sobreviver em Cuba é essa. Não tem outra. Eu lembro. É vendendo toda essa roupa que te dão. Até hoje fazem isso. Os atletas, normalmente, quando a gente viaja pra competição, acaba a competição, a gente gosta de trocar, né? Trocar camiseta, trocar... A gente vendia. Cubano, cara. Eu quero $100. Tudo era $100. E aí os caras conseguiam. Teve até casos lembra de roubo em São Bernardo, dos atletas de handball. Os caras iam com a parcona aqui, em algumas lojas de departamento. Cara, sabonete, pasta de dente, shampoo, para poder levar de volta para Cuba. Nos hotéis. Nos hotéis os caras pararam uma vez o ônibus, tinha colchonete dentro do ônibus. Você lembra disso? Eu não me lembro do colchonete, mas eu me lembro toalha. Tinha colchonete, cara. Uma vez tinha colchonete dentro do ônibus, cara. Os caras indo muito... Agora você falando disso, eu me lembro de um cara que ele encheu uma mala e tava com talheres do hotel. Talheres, copos, tudo voltinho, cara. Hoje em dia você vê e você ri, cara, mas... E assim, o cara... É difícil, cara. Não tem nem o discernimento de falar, vai parar no avião, né? Tipo, o cara vai ver um monte de metal, vai parar no avião, enfim. É difícil, cara. Meu Deus do céu. É difícil. E o momento... E agora vamos falar um pouquinho... Essa parte do esporte, não tem jeito de falar do esporte e política com Cuba, mas... E esse momento aí dessas passeatas, você estava até falando que foi para uma passeata... Na Paulista. Qual é hoje a luta do povo cubano que está indo para as ruas? O que eles pedem? Para quem não está acompanhando aí, o que eles pedem, o que eles querem? Então, a luta é contra a liberdade de expressão.
É mais ou menos isso. Liberdade de expressão e o povo passando fome. Quem tá com fome vai pra rua, cara. Você vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Não, melhor eu morro protestando. É o que o povo tá fazendo hoje em dia. E eles estão exigindo isso. Tá um país que tenha uma liberdade de expressão. Hoje, E ainda eles querem que o povo mude. O povo mude não. Os caras que estão comandando o país saiam do país. é da família Castro ainda. Isso. Não é família Castro. Hoje em dia não é família Castro. Mas é tudo uma cultura, não é? O cara foi ensinado para isso. Então eles colocaram um cara de confiança que vai manter a mesma ideologia do Castro. Cara, Mas não é Castro. Sim, mas qual a solução que você vê para isso? É uma intervenção internacional? O que é? Eu acho que eu sou um pouco, como eu falo, agressivo. Eu já prefiro uma intervenção internacional. Que é isso que o povo cubano que mora nos Estados Unidos está querendo. Mas lamentavelmente, o governo americano não decidiu isso. A gente fica triste porque eu acho que em toda guerra vai morrer e vai sobreviver alguém. Mas é isso que eu ia falar, é guerra. Porque para ter uma intervenção internacional é guerra. Ou eles saem por livre e espontânea vontade. Mas por que vão sair? Estão no poder lá. O poder é sedutor, cara. O poder, poucas pessoas querem sair. Ninguém hoje vê pelo menos em Cuba a gente enxerga isso, que a grande maioria também dos governantes, eles olham pro deles, né? É difícil você governar para todo mundo, para essa história do socialismo em Cuba já vem de tempos e assim, não dá para entender como nos dias de hoje, um mundo globalizado, tudo. A gente tem o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, né? Que é assim, enfim, que é um país fechado, que, por exemplo, a Coreia do Norte, não sei Cuba, questão de internet, por exemplo, em Cuba eu não sei, mas na Coreia do Norte o cara tem a internet lá deles, que é um servidor interno, que não... Em Cuba é assim também? Lá em Cuba era assim antigamente. Eu acho que Cuba, o pessoal começa a enxergar depois que eles liberam a internet. Mas por que eles liberam a internet? Para mim, não? Meu ponto de vista. Porque eles precisam de dinheiro. E aí eles criaram uma internet deles, cubana própria, só que você tem acesso ao YouTube, aí o pessoal começou a enxergar outras coisas. Não é à toa que agora em essas lutas, essas manifestações, o primeiro que eles fizeram foi o quê? Cortar a internet. Cortaram a internet. Porque todo mundo vendo no mundo inteiro, tendo Se movimento eles cortam a cubanos. internet, você não consegue fazer nada em Cuba. Mas o que acontece? O consulado americano abriu o Wi-Fi. Que eles têm uma embaixada gigantesca lá frente ao malecão, frente com os Estados Unidos. E aí eles abriram a internet, o pessoal filmava e enviava nas redes sociais, coisas que antigamente o mundo não tinha conhecimento. Aí que aconteceu agora, que é um negócio assim que para mim me impressionou. Antigamente eu não tinha coragem, de sair pra rua e falar abaixo Fidel. Eu não tinha coragem. Quem fizer isso, cara... Porque você lá desde a sua infância... Não, quem fizer isso vai preso. Não tem jeito. E aí as histórias são essas. Vai preso e fica 10 anos preso. Até hoje assim? Sim, até hoje. Tem gente que foi preso agora por manifestar. Tem muita gente. Mas o que acontece? Nunca aconteceu isso em Cuba. Porque todo mundo era cego, ninguém via nada. Mas agora sim. Agora você vê, o povo foi pra rua. Eles tiveram que ser... Sim, até hoje eu acho que o povo está indo pra rua, se manifestando. E eles estão pegando os caras presos e eles estão sumindo com os caras. Até hoje acho que tem uns 900 sumidos. Ninguém sabe nada deles. Entendi. E Cuba pede essa intervenção. Entendi. A gente tem, por exemplo, falando agora um pouquinho de patriotismo, a gente pega... Acho que os argentinos são um exemplo grande de patriotismo, os caras, né, vestem a camiseta não só durante Jogos Olímpicos, durante competições esportivas, mas você vê que tem uma paixão ali pela sua nação. Eu acho que o brasileiro tem, mas também não é um negócio, né, que a gente poderia ser muito mais patriota em vários aspectos, em vários momentos. Como que é você, cara? Você é cubano por nascença, de nascimento, é dominicano naturalizado, e agora você é naturalizado brasileiro, que inclusive quase sobrou aí um mundial, uma vaguinha para ir para mundial, enfim, há alguns anos atrás. Como é que é seu coração, cara? Como é que é, tipo, essa questão? Você sente falta, assim, de, pô, não, eu sou cubano, mas eu amo o Brasil, tenho certeza que você ama o Brasil, mas para o dominicano também foi importante, tudo. Como é que é a sua cabeça? Como é que funciona isso? Cara, eu sou cubano. Eu me sinto muito cubano e eu agradeço muito, tá? Você sente um cubano que nunca mudou esse sotaque de... Então, mas assim,
o povo fala, não, ele fugiu, mas ele não é mais cubano, ele não sente nada. Eu sinto por Cuba, lógico que eu sinto. Eu quero também essa liberdade. Eu agradeço, até mais eu agradeço essa oportunidade que eu tive de ser atleta, tá? Porque, não sei, aqui, se eu morasse em um país capitalista, por exemplo, eu não teria, eu acho, essa oportunidade. E digo mais, por exemplo, se você tivesse nascido em Cuba e, sei lá, fosse aquele pessoal lá que enrola o charuto e tal, você não teria a oportunidade de sair, lógico, viajar e até de fugir, que foi uma oportunidade que você viu ali, enfim. Também. Então, uma coisa que eu agradeço muito é o esporte. Eu não vou falar que não, esporte é tudo, porque, sim, é obrigado, mas acho que me ajudou bastante. E ajuda todo atleta que está lá em Cuba e que saiu fora. Eu agradeço bastante. Mas assim, eu me sinto dominicano. Eu fugi lá, eles me abriram as portas, me ajudaram. Se eles não me tinham ajudado, eu não estaria aqui, sim, por exemplo. E o Brasil também amo. Eu acho que eu me sinto mais cubano, brasileiro e depois dominicano. Entendi. Apesar de não ter mais a nacionalidade dominicana. Pra mim isso é brasileiro, cara. Eu perdi tudo isso. Pra mim isso é brasileiro. Pra mim isso é, desde o primeiro momento, acho que esse negócio de quando você trouxe da fome, do treino, tudo uma coisa que eu observava muito em você, de tipo, eu lembro do seu primeiro jogo, cara, a gente usa cola pra jogar handball, né, quem não sabe, a gente usa cola, aí o primeiro jogo, cara, um monte de cola na bola, esse cara saltava 2 km pro alto e dava uns petrolhão, arremessava, aí ficava assim com a mão, não falava nada, cara, se ele fala enrolado hoje, imagina quando chegou. E aí, cara, uma coisa que eu percebia muito em você em treinamento, sua evolução, você querer melhorar, cara. Isso era impressionante em você, de falar, cara, é o prato de comida. É brigar pelo prato de comida, cara. Isso é uma coisa que sempre eu admirei muito em você, sempre observei muito em você e, cara, fala, meu, esse cara tem que tirar alguma coisa de bom desse cara, porque o que esse cara faz. Mas é difícil tirar ao mesmo tempo porque eu não tenho essa história, entendeu? A cultura é diferente. Não, pra mim foi tudo muito simples, né? Olhando pra trás, tive um monte de dificuldade e tudo, mas, cara, eu não posso imaginar, e acredito que a grande maioria que tá vendo isso aqui não pode imaginar o que é você treinar porque você quer comer melhor. Isso. Entendeu? Acho que no Brasil a gente tem vários exemplos desse, mas é diferente. Você tá num país livre, que você pode falar, você pode se expressar e tudo. Em Cuba você tinha que só lutar. A luta era a sua solitária para ir em busca do prato de comida. Engasgado também, porque se falar, você não sabe com quem tá falando. Exatamente. É um dos problemas. Cara, muita maluquice isso, cara. Eu acho que esse negócio me chamou muito a atenção da história de Cuba levar só 70 atletas para os Jogos Olímpicos e ter a quantidade de medalhas que teve, né? Se você pegar, fazer uma comparação entre Brasil e Cuba, percentualmente, cara. O Brasil Cuba, levou, acho, quantas? Não, 200 e... Então. Não lembro agora de cabeça, mas acho que chegava a 300, eu acho. Posso estar falando besteira aqui. Também lembra, falando do esporte coletivo, não se sabe se eles classificaram, né? Também tem isso. Entendi. Lógico, por causa dos problemas, o pessoal fuge, mas eu acho que eles não classificaram muitos dos esportes. E assim, esporte individual também tem aquilo. Você vai com 70 pessoas, mas cada vitória é uma medalha, né? O esporte coletivo você vai com 14 caras, é uma medalha só. Tem essa questão também. Também tem isso, de gastar dinheiro. Mas você tocou um ponto interessante, que é essa história de são esportes que ganharam medalha, são esportes que não se ganha muita grana fora. Então o cara fica e aí investe, porque Cuba tem qualidade de treinamento, tem qualidade de preparação física, enfim, e o cara evolui e ganha a Olimpíada. E aí o cara volta, toca a medalha e beleza, vai pro restaurante A. Não, tem benefícios. Tem benefícios, vamos lá. Vou te contar essa história. O atleta que ganha a medalha olímpica, em minha época, acho que hoje deve ser até melhor. Ele ganhava uma casa, lógico, é pouco. Mas se você vê aqui que eu tô muito bravo com esse valor econômico que pagam aqui pro atleta olímpico. Porque vence. Não, eu acho pouco. 230 mil reais por a medalha de ouro. Acho que quanto a prata vai diminuindo. Vai diminuindo. Se é esporte individual é um valor, se é esporte individual, medalha de ouro é um valor, prata é um valor. Eu acho absurdo um país tão grande. Eu acho que poderia ajudar melhor os atletas, mesmo o atleta tendo. Porque, por exemplo, futebol tem, mas tem que dar. Ele ganhou isso. E em Cuba eles dão o quê? Uma casa. Cara, ganhar uma casa em Cuba, ganhar a lotaria, tá? Sim. Porque lá em Cuba, dificilmente você tem dinheiro para comprar uma casa, tá? E aí você faz faz um puxadinho, por exemplo. Eu moro com minha mãe, eu já estava pensando em fazer um puxadinho em cima. O governo não garante moradia? Não. Minha mãe tem uma moradia. Não. Mas o governo que garante.
O governo que dá essa moradia. Não. Minha mãe foi atrás, meu pai foi atrás dessa moradia. O governo dá... Então essa propaganda aí do socialismo que todo mundo tem onde morar, onde comer, o que comer. Mentira. O governo, ele dá para quem? Para o campeão olímpico, para um engenheiro que tá gerando muito dinheiro para eles e não quer que ele fique. E assim vai. Tudo é, como que falo? Uma troca. Uma troca, sim, uma troca. Isso é interessante para o governo quer que você fique... Interesseiros. Essa é a palavra. Eles são interesseiros. Carlito, aí, esse vídeo não pode chegar em Cuba não, Carlito. Os caras vão mandar te prender, viu? Eu nunca fui mais. Eu fugi, mas nunca fui. Você nunca mais voltou? Não, nem vou. Nem vou. Eu, como único, vou lá em Cuba que mudo o governo. Não vou, cara. Lembra quando eu fugi, eu fui sancionado também. Lembra que eu não podia ir para Cuba? Não. Quando eu ia às férias, para onde eu ia? Ah, é verdade. República Dominicana, ia para Estados Unidos. Escala. Viajava aqui, eu não podia ir para Cuba. Fiquei 9 anos sem essa graça aí. 9 anos. Nossa. Sem poder visitar meu país. Aí depois não quero ir mais. Aí os caras ganham uma casa, um carro moderno, tá? Não sei se é moderno, porque eu não conheço o carro moderno. Não. Pai, a época que eu morava tinha Peugeot, não lembro, mas era um carro bom que você falava, nossa senhora, esse carro é de fora. Sim. Como chegou em Cuba, não sei. Mas eles davam. Davam isso e davam, acho que aposentadoria pro resto da vida e dinheiro em dólar. Entendi. Dinheiro, você sabe, dinheiro. Aí tem umas histórias, um esporte, que o pessoal do vôlei, você sabe, o pessoal do vôlei, quando joga essa liga nacional, não sei qual liga mundial de vôlei. Que paga muito dinheiro, não sei quanto é. Milhões. Não paga milhões? Paga pros vencedores, pra isso, equipe campeã, pro campeão. Vice, sim. Tu, uma época que Cuba foi campeão, eu acho. Se não foi campeão, foi vice. Não me lembro. Foi na época que tava Gato, Roca. Tinha uns caras lá. Sempre tinha um time muito bom. Sim, mas o time que ganhou. Acho que ganhou da Itália. Eu acho que eu participei desse jogo. Criança. Você participou desse jogo. Desculpa. Eu criança assistindo. Ah, tá. Assistindo. Os caras ganharam muito dinheiro e Cuba deu percentualzinho, nada. Nada. Mas aí o que aconteceu? Deu uma casa e deu um carro. E mesmo assim, os atletas já sabiam que era pouco. E foram atrás de mais e não conseguiram. E aí começa também o negócio do vôlei. Fugiu, pessoal. Entendi. Mas eles dão isso. Eles dão uma troca. Você ganha uma medalha olímpica, uma casa. Que se você ganha uma casa aqui no Brasil, estamos falando de quanto? 2, 3 milhões de reais? Uma casa? Mas que casa que você quer, meu filho? 2, 3 milhões de reais. Não, os caras ganhavam uma casa gigante. Ah, era casa grande? Oh. Ah, então tá. Então beleza. Era um casão. Vai, vamos colocar uma casa de 1 milhão. Vai, 1 milhão. Pô, Caio, cara, E um 2, carro 3 do ano. milhões, você quer morar onde, meu jovem? Ah, acho que eu tô pra lá, pra Tijuca, lá em Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. E aí ganhava o carro, ganhava a casa e um dinheiro. Entendi. Mas eles ganham dinheiro, ganham alguma coisa. Não, então, além do restaurante, Então já você imagina o esforço que esse cara tá fazendo e os pensamentos que ele está levando para a competição. Aquela fome, que ele perde por técnica, mas por fome ninguém ganha do cara. Imagina o cara que vai entrar na final olímpica do boxe. Como é que o cara não entra? Imagina, cara, que jeito que ganha, cara. Qualquer. Não, muita maluquice. Cara, Carlito, obrigado, cara. Nada. Acho que, pô, foi muito bacana a gente contar um pouquinho dessa história de Cuba, que sempre foi uma potência olímpica, né? De um tempo pra cá a gente escuta falar menos de Cuba, mas 70 atletas agora na última Olimpíada, 15 medalhas. Cara, assim, é impressionante a capacidade que Cuba tem de se fabricar atletas, mas por outro lado, em contrapartida, tudo que acontece nos bastidores, poucas pessoas sabem. Ainda bem que a gente tem pessoas como você que não tem medo de falar, mesmo porque hoje em dia, né, você não tem mais nenhuma relação, assim, vamos dizer, de voltar para Cuba, com o governo cubano, enfim. Mas é legal pra galera saber como que acontece, porque, cara, deve ser muito sofrido. Obrigado demais, espero que você tenha gostado demais. Fala aí, cara, dá seu recado final. Eu adorei. Eu tô adorando essas coisas. Gostou? Aqui. Nossa, tô achando famoso. Quer ser podcaster também? Não, aí não. não tenho essa capacidade, não. Não, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? E nada, agradeço de coração. Cara, portas abertas. Você também é meu amigo, você sabe disso, eu gosto muito de você. Sempre estou lutando por você, que você não sabe, as pessoas não sabem, mas sempre luto. Com as pessoas que eu gosto, sempre luto, cara. Obrigado, cara. E eu costumo dizer isso, do esporte a gente vai levar pouquíssimas coisas e uma delas valiosíssimas são as amizades, são, né, o que a gente viveu, que, pô, não pode nem ter um podcast falando do que a gente viveu, porque é perigoso falar tudo não, a gente é boa.
Gente, obrigado. Não esquece de baixar aí o aplicativo do Olá Podcast, de olhar os episódios lá, todos os podcasts que são originais da Olá. Olhem lá com carinho, que tem muita coisa bacana rolando lá. Se inscreve no canal. Agradecer também muito a Centauro, nossa parceiraça aí no podcast, tá? E fiquem ligados que muita coisa está por vir ainda. Certo? Valeu, esse foi o Diogo Hubner. Fui!